E aí, num primeiro momento, a gente achava que ia ser uma internação fácil, né? Até que realmente precisou ficar. Fez uma cirurgia depois de perceber que tinha uma hemorragia e estava tudo bem. Ele foi pro quarto, conversou com as pessoas, mas aí ele não aguentou. Ele teve uma segunda hemorragia, a pressão dele chegou a 5/2 e aí, então foram alguns dias de UTI. Então, eu vinha na visita que era acompanhada pelo médico, das 4h30. E na quarta-feira daquela semana, foi quando eu recebi o diagnóstico de que ele praticamente já estava com morte cerebral, né? Então eles iam tirar ele do coma induzido, ver como que o corpo ia reagir, mas ali naquele momento ele entrou em coma natural. E o falecimento dele aconteceu na segunda-feira, no dia 6 de fevereiro de 2012. E eu vim aqui receber essa notícia junto com a mãe dele. Depois de um desmaio que o Fernando teve no hospital, nós já estávamos praticamente prontos para irmos para casa, mas foi preciso ficar no hospital em observação. De madrugada ele se queixava muito com dor no estômago. Então, quando o médico passou, apertou o seu abdômen e aí ele se queixou de muita dor. Eles perceberam que era necessário fazer novos exames, ao que então levaram ele para fazer esses testes, ver o que estava acontecendo, o porquê de tanta dor, e descobriram que havia uma hemorragia interna. Eles precisaram então levar ele para uma cirurgia, foi removido o baço, porque no acidente, com o impacto, houve então essa hemorragia no baço, e deu tudo certo. A cirurgia foi um sucesso. O Fernando foi depois disso levado então para um quarto individual. A família dele depois pôde vir visitá-lo, ver que ele estava bem, ele já estava brincando, estava sorrindo. Mas antes de eu sair do hospital, ele queria poder falar com seus amigos, com os familiares e dizer que ele estava bem. Porém, o médico havia pedido repouso. E eu fui para casa, poder tomar um banho, descansar um pouco, me alimentar e poder voltar, porque eu passaria novamente a noite com ele no hospital. Porém, mais ou menos umas 2h30 da tarde, a tia dele me liga e diz: Nani, vem rápido para o hospital, o Nando não está bem. Eu saí o mais rápido que eu pude de casa, mas quando eu cheguei lá, eu já não pude mais ver ou falar com o Fernando. A pressão dele chegou a 5/2. Foi necessário fazer a transfusão de sangue ali mesmo no quarto até que uma UTI fosse liberada. Levaram ele novamente para fazer exames e descobriram uma hemorragia interna que deu logo após a cirurgia que havia sido feita. Foi feito então toda a cirurgia, o que era necessário, mas a partir dali ele foi levado para a UTI e mantido em coma induzido e começaram a fazer transfusão de sangue. O que terá acontecido? Quantas angústias, quantos medos. Ele estava tão bem, ele estava lúcido. Por que isso agora novamente?
E então eu tinha muitas perguntas para fazer ao Senhor. Senhor, o que aconteceu? Foi algo que eu fiz? Como eu devo orar? O que eu devo fazer? Eu tinha muitas perguntas para fazer ao Senhor. Senhor, e se eu perder o Fernando? Porque nem filhos nós tivemos. Como eu vou viver sem ele agora? Mas tão intensas quanto eram as minhas perguntas ao Senhor, foi quando eu me dei conta e lembrei, naquele momento em que nós chegamos no hospital, depois que o Fernando havia sido higienizado das suas feridas, e eu fui conversar com ele, nós estávamos já sozinhos, ele estava na maca. E então ele me pergunta, mesmo em meio às feridas, mesmo em meio à preocupação, ele se importa comigo e ele me pergunta, você está bem? Eu digo, estou bem, eu só preciso levar 3 pontos e logo eles vão me atender, mas está tudo bem. Agora a preocupação é principalmente com você, que está mais ferido do que eu fiquei. E então, olhando para mim, ele fala, eu fiz de tudo para te salvar. Eu tenho até hoje as marcas da ferida que aconteceu com esse acidente. Assim como eu lembro até hoje as perguntas que eu fiz ao Senhor. E jamais esquecerei as palavras do meu marido, se importando comigo, cumprindo inclusive a palavra que foi dada em nosso casamento, sobre o marido amar a sua esposa e se dar por ela, como Cristo deu a sua vida pela igreja. Não posso afirmar que terá todas as respostas de imediato. Contudo, tenho certeza que passados os dias virão respostas, virão as convicções, virá a paz, mas você precisa crer que está sendo ouvida. Saber que o Espírito Santo está perto, não longe. Sua pergunta é importante para Deus, porque você é importante para o Senhor. Ele se importa com a sua dor e da melhor maneira Ele dará a resposta que você está procurando. Eu tinha em meio a tantas perguntas, uma que explicaria tantas coisas, e passaram-se 2 anos até obter a resposta. A pergunta era, Deus, por que só o Fernando morreu e eu não? Muitos não entendiam porque eu, sendo passageira da moto, que normalmente seria mais afetada, não havia me ferido tanto. E o Fernando falecido. Eu não entendi de imediato, mas após 2 anos, percebi que a resposta tinha sido dada pela boca do Fernando antes que houvesse a minha pergunta. Eu fiz de tudo para te salvar. Quais são as suas perguntas? O que você precisa falar para o Senhor? Fale! Não deixe que essas perguntas se tornem um tormento ainda maior. Espere, ouça, e certamente a paz virá ao seu coração, com uma resposta ou o consolo que você precisa para a sua pergunta. Em Isaías 59:1, ele diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Aqui vemos uma repreensão do Senhor ao seu povo e a escolha de não responder aos seus pedidos devido ao seu pecado. E o que me chama a atenção é justamente perceber que o Senhor está atento ao nosso clamor, aos nossos pedidos e perguntas. E apenas uma coisa faz separação entre falarmos e ouvirmos o Senhor, o pecado. Por isso eu penso ser tão importante sermos sinceras com Deus neste momento de dor. Ainda que em algum momento você perceba que a dor da perda traz também ira por toda a situação, e você está brava com Deus. E para que isso não impeça você de andar por fé, apesar de toda a dor,
Meu conselho é que você busque ser sincera com o Senhor. Expresse a sua dor, as suas dúvidas, os seus medos, e certamente você experimentará o cuidado e direcionamento dele em cada momento. Tenha paciência com você e com todo esse processo. Deus ouve você e se importa. Jó tinha muitas perguntas para Deus. Ele queria saber por que o justo sofre. E Deus faz perguntas para Jó ao invés de dar respostas. Jó entende e é consolado por perceber Deus falar com ele e entender a soberania de Deus. O Senhor ouve todas as nossas perguntas.